Hoje é dia de super maratona, eu ranqueei todos os filmes das franquias A Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica. Vocês já sabem como funciona. Vamos lá! Eu sou R.R. Bico, você está no Terror de Hobby. Aqui vocês estão vendo o display ao lado do filme que eu estou apresentando, do outro. As notas, as categorias são 5 a lata de lixos piores, a C, filmes ruins que tem alguma coisa, gera algum entretenimento, B, bons filmes, categoria A, clássicos, e o Hobby de Ouro, os melhores, as obras-primas dessas grandes franquias, dessas 4 franquias. Eu estou apresentando do mais recente ao mais antigo, começo pelos piores, vou chegando aos clássicos lá incontestáveis das décadas de 70 e 80. Deixem aqui embaixo também novas franquias para eu falar num eventual volume 2. Eu vou pesquisar aí as franquias que tiveram mais comentários e vou trazer no vídeo. E faltou explicar também que cada categoria comporta até 5 filmes. Essa é a brincadeira, ou seja, 25 postos ao todo. A partir do momento que chega um 6º filme, por exemplo, na categoria A, o filme mais antigo dessa categoria cai para o posto B. Essa é a brincadeira. No final, até a lata de lixo vai ser concorrida. Inicio com Halloween Ends, essa porcaria de 2022, a conclusão perfeita dessa franquia horrorosa. Quando você achou que não dava para piorar do segundo filme, o David Gordon Green lança isso daqui. Tem até um novo Michael Myers, tem um velho, mas tem um novo também, um projeto de Michael Myers, Jamie Lee Curtis recuperada, depois de se passar anos em isolamento, ter o Michael Myers de volta, passar por um outro fator trágico, agora ela tá falando, parece perfeita em sua nova realidade. Não há nada que se salve desse filme, talvez somente os cards iniciais, que tem um bom design, uma abóbora saindo de outra abóbora. Um outro momento de felicidade é na subida dos créditos. Então, categoria lata de lixo. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno de Leatherface. Faltou falar o seguinte: filmes do mesmo ano, por exemplo 2022, aí não tem ordem de data de lançamento, eu falo o que eu tiver vontade. Esse é sobre um pessoal que chega a essa cidade pequena no Texas para reformar lugares, casas, dar nova vida à cidade, e eles mexem com a pessoa errada, eles mexem com o que sobrou da família do Leatherface, despertando a sua ira. Leatherface envelhecido, indo atrás desses jovens irritantes, do jeito que a gente gosta. Muitas cabeças vão rolar, com destaque para a cena do ônibus, que é a mais relembrada do filme. Ele começa interessante ao destrinchar a cidade, destrinchar um Leatherface envelhecido, seus personagens jovens, cada um com seu dilema nessas novas profissões, os moradores antigos não sabendo lidar com aquelas intromissões, né? Uma cidade bem conservadora, até o ponto que o terror explode. O final é mais cansativo, mas é um filme ruim, mas que gera vários pontos de entretenimento. Eu vou colocá-lo na categoria C, perto do que nós vimos nessa trilogia. É quase uma obra... trilogia do Halloween é quase uma obra-prima esse volume do TCM. Halloween Kills, o terror continua. O Michael Myers morreu, será? Jamie Lee Curtis está fugindo, ele começa já do ponto em que o filme anterior deixou, só que o Michael Myers está nessa casa cheia de chamas, os bombeiros lá, coitados, vão ajudar o nosso vilão preferido, e o vilão acaba colocando destinos cruéis a esses personagens. A cidade vai se revoltar contra Michael Myers, vários ataques, e é aí que surge a figura do vilão no estilo Marvel, não no estilo super-herói, porque ele elimina todo mundo, parece ter uma força, uma entidade de outro mundo. A Jamie Lee Curtis mal aparece no filme, não tem ligações, tem a Judy Greer completamente perdida, ela que deveria ser uma nova estrela, ela acaba tendo no final o que mereceu depois de assinar essa franquia. Ela que é uma ótima atriz, mesmo dentro da comédia, né? Então é uma tragédia completa, não tem quase nada de positivo. A única coisa de positiva coisas positivas nesses 2 últimos filmes dessa trilogia são os cards de abertura, que prestam homenagens lá ao de 78, bem legal, inclusive no 3º filme, com a abóbora saindo de outra abóbora, só isso. De resto, a Jamie Lee Curtis aqui, até o design do seu personagem, que eu vou falar mais no primeiro filme dessa trilogia, é detestável, coitado.
coitada, né? Deve ter assinado ali para ganhar seus milhões, coitada. Coitada, ganhou milhões para participar de uns 2 meses de filmagens. Lata de lixo. Halloween, David Gordon Green nos entrega aí o primeiro exemplar dessa trilogia macabra dos infernos. Quando saiu o projeto aí em desenvolvimento, esperei muita coisa, até porque já tinha assistido um filme desse diretor, um filme de drama, não me lembro o nome, era com Paul Rudd, e tinha gostado bastante. Falei, não, ele vai oferecer alguma coisa positiva. Saiu o filme, a crítica adorou. Então eu esperei alguns meses para assistir, dei play com as expectativas lá em cima, e quando você está com a expectativa muito alta, você tende a ser até bondoso em sua análise inicial, e logo eu odiei o filme, não entendi nenhuma construção de personagem, as ideias da história, como eles transformaram a Jamie Lee Curtis, a nossa rainha do grito preferida lá dos anos 80, uma personagem forte nessa velha, a louca dos gatos dos Simpsons, lembra? Mais ou menos a mesma coisa. E ela... ninguém consegue entender por que a personagem sobreviveu ao primeiro filme. Tô ok, vou continuar com a minha vida. Teve uma filha e depois de ter a filha ela resolveu enlouquecer, se trancar numa fazenda e esperar por Michael Myers. Somente na cabeça da criança de 5 anos que escreveu esse roteiro. As cenas de violência são quase todas ruins. Tem uma num carro e tem uma num posto de parada dentro de um banheiro que são ótimas. O restante péssimas. Todas as ideias caíram por terra. Não tem nenhum personagem que a gente consiga se identificar. Não tem aquelas mortes aleatórias que a gente ama dentro dessas franquias clássicas. Todo personagem é importante, todo personagem tem um passado, isso enche o saco de quem está assistindo. Então também vai para a lata do lixo, infelizmente. Jamie Lee Curtis, hein? Poderia estar fazendo outras coisas boas, até dentro do gênero. Ela fez coisas boas até nos últimos anos, mas fez esse Halloween. Agora nós vamos para Massacre no Texas, uma história de origem, mais uma do Leatherface, acontece ali na década de 60, mas nós vamos ter desde quando ele tinha 7, 8 anos, essa família aí toda corrompida. A família comete alguns crimes, ele é internado junto com alguns outros integrantes da família nessa clínica psiquiátrica. É lá que vai acontecer algo de muito cruel, eles vão escapar e aí você pode esperar, é morte atrás de morte, até essa corrupção, personagem definhando até se tornar aquela criatura monstruosa que nós tanto amamos. Ele não parece, esse é o maior problema, é um filme normal, ok, parece mais um filme de crime do que propriamente um terror, mas ele não parece ser não parece pertencer à saga Massacre da Serra Elétrica. Esse é um grande problema, até pelo menos os 20 minutos finais. 20 minutos finais a gente começa a encontrar ali algumas semelhanças entre os personagens, entre as franquias clássicas, a franquia clássica, os filmes lá o primeiro filme da década de 70, o remake dos anos 2000, mas eu coloco ele na categoria C. Ele não é incompetente em nada dentro de sua história, só que ele jamais empolga, ele não gera tanto entretenimento, mas dá para assistir tranquilamente. Para quem gosta da franquia Massacre da Serra Elétrica, é mais interessante. Você quer a origem do Leatherface, mais interessante você assistir esse volume do que o que saiu em 2006, 2005, que eu vou falar daqui a pouco. O Massacre da Serra Elétrica 3D, a lenda continua. Filme super polêmico, pertenceu àquela onda que eu falei em um dos vídeos anteriores, 3D, que morreu rapidamente depois dos anos 2010. Ele tem uma introdução muito boa, que a família Leatherface sendo... Ele é uma sequência direta do primeiro filme, é bom que fique claro, com a família Leatherface sendo completamente destruída. O pessoal vai buscar vingança dessa cidade pequena, e eles querem vingança da pior forma. Sobra um pequeno ali que é resgatado de forma meio escondida, e aí que nós vamos avançar no tempo. Esse pequeno cresceu, se tornou uma mulher, tá com uns 20, 21 anos, e ela descobre que ela não é filha da família que ela achou, vai procurar as suas origens, vê que herdou um grande casarão, e é lá que ela vai dar de cara com o Leatherface, que estava trancado numa porta, o último integrante da família Sawyer. E ele é perfeito na primeira hora. Até a cena do parque de diversões. Depois daquela cena, se você quiser parar o filme,
horrível depois daquilo. Mas até ali ele é perfeito, como a violência surge, como os personagens não... O roteiro não escolhe quem vai perder a vida, vai atirando de forma aleatória. O Leatherface está lunático com sua serra elétrica. Aliás, a serra elétrica é o instrumento, um dos meus instrumentos favoritos, talvez o favorito dentro do terror, para se terminar vidas. Depois, os últimos 30 minutos, aí eu não entendi sequer uma ideia do roteiro, o destino dos personagens, ele fica muito repetitivo, quase sobrenatural, mas eu achei um bom filme. Todo mundo odeia, eu curto bastante, eu coloco ele na categoria B, super recomendo, que é um bom filme dos anos 2000, depois do remake de Massacre da Serra Elétrica, vai aparecer a opção 3D. A Hora do Pesadelo, remake do clássico dos anos 80, não tem Wes Craven, não tem Robert Englund, não tem nem mesmo a construção clássica, básica do Fred Krueger, e ele segue, né, quase linha por linha o filme original, tenta trazer algumas histórias mais rebuscadas sobre o Fred, que até são positivas, mas é lata de lixo. Ele tá morto durante 40 minutos no filme, não acontece nada. Depois de 40 minutos ele acorda, começa a trazer coisas boas, mas aí quem tá morto é o espectador. A gente simplesmente não liga mais para o que está acontecendo. O maior ponto positivo é trazendo uma história de origem um pouquinho melhor construída do Fred, com mais cenas com os pais, com o que aconteceu, bebendo na fonte A Hora do Pesadelo 6, que saiu no início dos anos 90, que é um bom filme que eu vou falar daqui a pouco, e também bebe na fonte de O Halloween, do Rob Zombie, na sua cinematografia bem escura, na seriedade que os personagens são encarados, aquela história, e não dá certo. Se deu certo no Halloween, não dá certo em Hora do Pesadelo. Eu assisti muito passou muito no Cine Espetacular do SBT, só fui conhecer há pouco tempo, há poucos meses, e odiei cada segundo, lata do lixo. Sexta-feira 13, aqui o exemplo de uma obra perfeita, de um remake perfeito. Ele pega os 3 filmes iniciais, faz uma salada lá, entrega essa historinha corrida, mas sem ponto de parada, frenética, que honra as origens dessa franquia, diferentemente dos volumes anteriores, lá o último dos anos 80 e o primeiro dos anos 90, né, que eu daqui a pouco também infelizmente vou ter que falar, mas é perfeito. Os atores são todos fraquinhos, mas tem o Jason lá com sua máscara, ele inicia com a máscara do saco de pão e vai para a máscara clássica, categoria Robe de Ouro, beira alcunha de uma obra-prima aí dos remakes, né? Não é obra-prima de remakes de terror, tá? Não me entendam mal, é um dos melhores filmes da franquia, maravilhoso. Infelizmente, o último que saiu de Sexta-feira 13, mas para lançarem Halloween daquela forma lá é melhor parar mesmo, mas eu tô esperando aí que eles lancem outros filmes, tô com saudade do Jason. Halloween 2, chegamos à parte mais polêmica da franquia, porque muita gente adora, muita gente odeia, muita gente assistiu e já se esqueceu, e esse 2, 99% de quem assistiu odiou. Eu já adianto, eu não vou colocá-lo na lata de lixo. Ele tem uma história ruim, ele tem a parte da Sheri Moon Zombie, que é um problema da filmografia do Rob Zombie, mas ele gera bastante entretenimento. Outro ponto ruim é o Malcolm McDowell, um Dr. Loomis muito exagerado, não curti essa ideia, embora tenha o nome, Malcolm McDowell, acaba homenageando o Donald Pleasence de uma forma ali competente, mas quais são os pontos positivos? A cinematografia distorcida, ângulos ali estranhos, corroborando com a ideia tóxica, podre de todos aqueles personagens, não tem nenhum personagem ali bem da vida, bem da cabeça, até todo mundo corrompido, e também a brutalidade das mortes, nada gratuito, tudo vai ao encontro da história. Então eu me diverti bastante, não assistiria novamente aí uns 5, 10 anos, mas eu acho que eu recomendo com certeza, coloco ele na categoria C, um filme ruim, que diverte em alguns momentos. Halloween, o início, Rob Zombie tentou trazer uma ideia diferente à franquia, algo que não estava sendo inserido normalmente. Geralmente é uma franquia, são franquias essas mais clássicas, descompromissadas, focadas na diversão, os personagens ali sempre beirando o humor mais ácido ou até um humor mais desleixado. Aqui é uma obra para baixo,
personagens arruinados pela vida, arruinados por estar nesse inferno de mundo, onde eles cresceram, a família, e é isso, é uma nova história de origem do Michael Myers. A história é boa, não acho que é ruim, não tem seus furos, mas me convenceu, me trouxe entretenimento, assim como eu falei no volume 2, você não vai sentir aquela vontade. Você assiste os Halloweens mais clássicos, você sente vontade de assistir há uns 2, 3 anos, você quer assistir novamente, você se diverte como da primeira vez. Esse é mais pesado, então você vai dar um tempo maior para assistir novamente, e eu gosto da violência, eu gosto dessa cinematografia para baixo, eu gosto da melancolia dos personagens. Eu coloco ele na categoria A, jamais vai pertencer a um Robe de Ouro, uma obra-prima das franquias, mas divertiu e é competente. O Massacre da Serra Elétrica, o início, outra história de origem do Leatherface, dessa vez é um prequel do remake de 2003, se eu não estou enganado, e é horroroso, não diverte, não gera entretenimento, é uma história muito séria, muito grotesca em alguns momentos, que a gente não entende essa abordagem, até por ser uma sequência ou um prequel dessa nova franquia dos anos 2000, por que eles alteraram tanta coisa? Até trouxeram de volta alguns personagens ou um personagem, mas é interessante para quem quer conhecer a origem do Leatherface, mas eu já falei anteriormente que era a origem, pega o de 2017, já tá valendo, e você não precisa de origem, essa é a verdade. Então, infelizmente, coloco ele na lata de lixo. A única coisa positiva é trazer canibais, caipiras, atmosfera quente, de resto, infelizmente, uma tragédia. Fred vs Jason, uma espécie de spin-off. Ele pega de onde o volume anterior de Sexta-feira deixou, Jason vai ao inferno, que tem aquela cena final, e é Jason versus Fred, vai reanimar, dar nova vida ao Jason, e essa guerra ele utiliza meio que para o seu prazer. Depois as coisas vão mudando. Não se liguem, não fiquem contidos nessa história, porque ela não vai a lugar algum, é mais Fred vs Jason, novas mortes, pancadaria, bons efeitos especiais. Passou também muito no Cine Espetacular do SBT. Se eu não estou enganado, esse foi o primeiro filme da franquia em geral que eu assisti, de todas, eu acho, se eu não estou enganado. Mas A Hora do Pesadelo não, tem um outro que eu vou falar daqui a pouco, que eu tenho uma lembrança bem nostálgica, mas Fred é divertido, eu coloco ele na categoria B. O Massacre da Serra Elétrica, outro exemplo de remake perfeito. Ele pega o filme original e dá uma trabalhada nas imagens, mais orçamento, um elenco melhor, a história mais ou menos a mesma coisa, com algumas pequenas adições no caráter de ritmo, na verdade, e traz a Jessica Biel, é uma protagonista perfeita, o visual perfeito, atuação perfeita, nível de violência intermediário, que muita gente fala, uma grande mentira, escutei isso, que Terrifier está muito violento, mas teve um camarada que falou, não, mas a violência é a mesma coisa que Massacre da Serra Elétrica, o antigão, e todo mundo se esqueceu. E vocês assistiram? Esse pessoal assistiu Massacre da Serra Elétrica dos anos 70, essa violência era mais no campo da imaginação do que propriamente visual, até o Tobe Hooper fala sobre isso. Aqui já é um pouquinho diferente, a violência é inserida, né? O Leatherface insano, essa família tradicional de caipiras. Parece mesmo que você está numa parte ali obscura do Texas. Então, um filme perfeito, atmosférico, porque filme durante o dia também pode ser atmosférico, e é um dos meus favoritos, dos mais de 40 que eu estou falando. Esse sempre tem um lugar reservado aqui, um filme quase de conforto, categoria Robe de Ouro, obra-prima dessa franquia maravilhosa. Halloween Resurrection, quando você achou que já tinha chegado no fundo do poço da franquia Halloween, nós temos o Resurrection, ressurreição. Jamie Lee Curtis volta para a personagem. Dizem nos bastidores que a Jamie Lee Curtis falou, eu vou voltar para esse filme só para introdução, eu só vou fazer essa porcaria se vocês matarem a minha personagem. E é isso que acontece, a personagem morre. Ou seja, nessa nova trilogia ela voltou das trevas, ou do céu, e ela morre lá com 20 minutos nesse hospital, e nós vamos ter um segundo ponto da história. É um spoiler, mas todo mundo já sabe, né? Não tinha como não falar. E aí tem a segunda parte, que acontece perto ali, mais ou menos, do Halloween,
e o pessoal quer fazer um documentário dentro da casa do que morou o Michael Myers, e ele volta para colocar destinos cruéis aos nossos infelizes personagens. Todos os personagens são horrorosos, essa abertura no hospital é tenebrosa, e tem a parte found footage, que é depois que tem a apresentação, aí quando eles chegam na casa, nós temos tudo por imagens ali, foi uma tentativa frustrada, é um filme horroroso, você sente uma vontade quase incontrolável de pará-lo, de não chegar aos créditos. Eu só cheguei por obrigação mesmo, se eu não fosse elaborar essa lista, eu assisti tem alguns meses e já estava com essa ideia na cabeça, se eu não fosse elaborar essa lista, eu não teria concluído esse filme, eu não teria concluído Halloween Ends, não é essa regrinha, né? O pessoal fala, você tem que assistir o filme até o final, não, o filme ruim você tem que parar com 1 hora, porque senão você corre o risco de morrer assistindo essas porcarias. Então é do mesmo nível, fundo do poço da franquia Halloween, uma franquia que eu gosto, mas tem vários filmes ruins, horrorosos. O pessoal fala mal do Rob Zombie, assistam Resurrection, assistam, vocês têm coragem? É lata de lixo. Jason X, filme futurista com Jason, tinha alguma chance de dar errado? Claro que não, a história pouco importa, o pessoal acha o Jason lá, eles estão nessa espaçonave, acham ele congelado no Crystal Lake, resolvem trazê-lo de volta à vida, e claro, que ideia ruim. O maior ponto do filme é ver David Cronenberg, que tem uma pequena participação, um dos maiores diretores do terror, perdendo a vida de uma forma trágica. Jason com uma nova armadura, e você pode assistir esse filme no mudo, porque a história, o que os personagens estão falando, pouco importa, você se diverte da mesma forma. Eu falei Cine Espetacular do SBT, esse passava direto, né? Cada 15 dias estava passando numa sexta-feira, ou terça-feira o Cine Espetacular, sexta-feira Tela de Sucessos. Eu coloco ele na categoria B, apesar de ter passado no SBT, eu fui assistir só na minha fase adulta e tô devendo uma revisão, embora não faça tanto tempo que eu tenha assistido. Halloween H20, 20 anos depois, Jamie Lee Curtis retorna ao papel depois de Halloween 2, e ela assumiu uma nova identidade, tá tranquila trabalhando nessa espécie de escola, internato, algo do tipo, e Jason retorna. Jason não, Michael Myers. Seria legal ver Jason e Michael Myers atrás da Jamie Lee Curtis. Michael Myers está de volta, nós vamos ter esse embate mortal. Ele é irretocável, porque ele consegue prestar uma homenagem ao clássico de 78, ao cinema dos anos 80 e adaptar para o modelo noventista, bebendo muito na fonte de Pânico, Lenda Urbana, os filmes que estavam em evidência, o terror adolescente maravilhoso daquela época. Então é um raríssimo filme que vocês vão ver essa combinação com tanta maestria, categoria Roube de Ouro, Jamie Lee Curtis impecável como protagonista. São raros os filmes que conseguem atingir essa qualidade de H20. Algumas pessoas não gostam, são poucas, não entendo porque não gostar da franquia Halloween e não gostar de H20. E perfeito, assistam. Esse é outro tradicional. Você quer um filme de conforto nessas épocas mais especiais do ano, né? Final de ano, Natal, Halloween, é perfeito pra você colocar nessa época. Halloween 6, A Última Vingança, Donald Pleasence ao lado de Paul Rudd. Vocês já imaginaram que Paul Rudd pertenceu ao pior momento da franquia Halloween, pior momento na questão marketing, na questão retorno financeiro, e é o Michael Myers atrás da prima, da cunhada da Laurie Strode. Tô brincando, mas é algo do tipo. E o Paul Rudd vai tentar ajudar de alguma forma. Ele tem uma fixação pelo Michael Myers e o Dr. Loomis ali, que o Donald Pleasence morreu. Não sei se ele estava na produção depois. Eu sei que você termina o filme, tem lá um em memória de Donald Pleasence. E a história traz até mesmo ocultismo, porque tem uma seita diabólica, uma possível origem do Michael Myers. Nada aqui funciona e eu coloco ele na lata de lixo. O Novo Pesadelo, o retorno de Fred Krueger. Wes Craven retorna para a franquia e esse exercício de metalinguagem em relação à atriz principal que ela está conversando para retornar à franquia A Hora do Pesadelo em um novo exemplar, e ela tem sua vida
coisas estranhas acontecendo com ela, com seu filho pequeno, até a chegada de Fred Krueger, que rompeu essa barreira do campo do cinema, da sétima arte, para a vida real. Eu acho que a história tem alguns problemas de ritmo, ele consegue trazer entretenimento em vários momentos, em especial numa cena do cemitério que é maravilhosa, e a cena do hospital, a mais famosa, que o Fred brota do teto, assustadora, mas eu senti um pouquinho essa falta aí de motivação dos personagens, os diálogos não são tão... não convence que aquilo é algo real que está acontecendo. Eu coloco ele numa categoria A, exatamente por esse rigor do Wes Craven filmando o retorno dele a esse personagem, Fred Krueger. O Massacre da Serra Elétrica, o retorno, quarto volume dessa franquia, que traz Matthew McConaughey ao lado de Renée Zellweger, ambos em início de carreira. Matthew McConaughey protagonizou quase por acidente, foi fazer um teste, chamaram ele, foi aprovado, falou beleza, se tornou um astro de Hollywood, não por conta da presença nesse filme. E o pessoal, aquela história batida, pessoal, estudantes saíram desse baile de formatura, sofrem um acidente. Quem vai ajudar os pobres rapazes e garotas? A família do Leatherface. Logo o terror explodirá e destinos cruéis se aproximam. Destinos cruéis sempre são legais, sempre são bons no cinema, no terror. E ele é horroroso, é trash, é muito trash, mas ele é tão trash que ele é divertido, porque você tem umas cenas que são improváveis. Como que alguém colocou no roteiro uma batalha de controle remoto? Eu não tô brincando com você. O Matthew McConaughey versus Renée Zellweger. Matthew McConaughey tem uma perna robótica e ele tem um controle lá que ele consegue mover, fazer suas movimentações básicas. Ele pega um controle, Renée Zellweger pega um outro controle e se inicia a batalha mais patética que você vai ver na vida, mas em vários momentos eu dei risada, é quase uma comédia, a cena final é hilária. Eu coloco ele na categoria C. Eu queria colocá-lo na categoria B, queria colocá-lo na lata de lixo, eu não sei qual que é a minha ideia geral sobre esse filme, mas você tem que assistir, você tem que passar por essa experiência tenebrosa no sentido de qualidade dentro da saga Massacre da Serra Elétrica. Na minha opinião, ele é mais divertido, embora muito pior do que o segundo filme. Jason vai para o inferno, a última sexta-feira 13. Vocês têm que entender o seguinte, tem filme, toda a ideia dos estúdios, dos produtores é ganhar dinheiro, evidentemente, mas tem os filmes, principalmente nessa franquia Sexta-feira 13, que eu vou falar daqui a pouco do Manhattan, e do Halloween 6, que eles lançaram para ganhar dinheiro em cima de funk, tá? Coitado dos fãs, querem assistir alguma coisa, eles recebem. Não tem ninguém que fez esse filme tinha alguma boa ideia. Fizeram rápido, assim, vamos jogar isso aqui, ver se dá certo. Se não der certo, nós vamos ganhar uns trocados. Foi isso, a abertura é legal, é a única parte boa desse filme, que eles estão uma mulher tá no Crystal Lake, ela é perseguida pelo Jason, e o Jason cai numa armadilha do exército, que acaba explodindo a nossa criatura, terminando com sua vida. E é a partir daí, isso acontece com até uns 15 minutos, aí depois dessa introdução o filme inicia uma onda ali de alucinógenos. O pessoal que fez isso, eu não consigo nem imaginar a cabeça da pessoa, porque o Jason revive e começa a trocar de corpos, ou seja, eu já falei sobre The Hidden e The Borrower, que são alienígenas que tem que trocar de corpos constantemente para preservar suas vidas. Aqui é o mesmo modelo, com certeza deve ter se inspirado nesses dois filmes. Jason tem que ficar trocando de corpo até achar ali o hospedeiro perfeito. E é horrível os personagens, um overacting, o elenco não é nem tão horroroso assim, mas não convence o público. As cenas são de um péssimo gosto em todos os sentidos, até no seu humor, então é lata de lixo. Tem aquela cena final, tem o Kenny Holder, que é o Jason novamente, nesse Jason vai para o inferno. Ele é o Jason, a garra do Fred, ele é policial, até o orçamento estava curto. Tem essa cena final, com o Jason morrendo e o Fred lá, a garra do Fred pegando a máscara do nosso vilão. Só por isso ele não vale a pena, mas só por isso, se você quer algum motivo para assistir, é por isso e pela abertura, é lata de lixo.
A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, a Morte de Fred, filme que todo mundo odeia, eu gostei, eu curti bastante, acontece numa realidade quase pós-apocalíptica, o pessoal tá nessa clínica de recuperação e eles se deparam com o Fred atormentando seus sonhos. Tem até o Yaphet Kotto como um dos protagonistas. Ele tenta trazer uma nova introdução, história de origem em algum ponto, então nós vamos ter essa separação, a história principal dos adolescentes e as origens do Fred. Eu adorei essas ideias, as cenas são de uma riqueza visual impressionante, em especial a do ônibus, reparem logo no início do filme, então eu coloco ele na categoria B, uma das passagens essenciais dentro dessa franquia. O Massacre da Serra Elétrica 3, muito criticado, eu curti cada segundo desse filme. Ele, de novo, a historinha, dessa vez um casal que está viajando, eles vão ser meio que direcionados nesse jogo de enganação à família do Leatherface e lutarão pela sobrevivência, os dois, e tem um terceiro personagem que participou até de O Despertar dos Mortos, não me lembro o nome do ator, aquele ator de Kenan Kel também. Se eu me lembrar na hora da edição, eu coloco uma fotinha, caso contrário, pesquisem aí. E somente a presença, que é um ator alto, forte, já dá um senso de segurança no espectador. Mas o que eu curto aqui, a atmosfera, bem para baixo no sentido de cores, de ambientações solitárias, parece que não tem nada perto daquele lugar, que não há para onde fugir, embora não existam portas impedindo os personagens. Essa ideia eu achei o máximo, e o joguinho com a serra elétrica da família do Leatherface, do próprio Leatherface, da perseguição de carros, inicia como uma espécie de road movie, depois se transforma aí no que nós conhecemos da franquia, então é muito bem dirigido, todos os personagens são interessantes, a casa do Leatherface suja, mas traz um senso de conforto, parece aqueles acumuladores compulsivos, maravilhoso, eu coloco na categoria A. Se você não assistiu ainda, termine esse vídeo, corra para assistir, eu tenho certeza que muitos de vocês ainda não conhecem esse terceiro volume, vale a pena assistir. Sexta-feira 13, parte 8, Jason ataca em Nova York, propaganda enganosa, assim como Jason vai ao inferno, não tem inferno em Jason vai ao inferno, e aqui tem 15 minutos em Nova York, deveria se chamar Jason passeia de barquinho, porque é isso, Jason dentro de um barco, matando todo mundo. Quando eu vou assistir esses filmes, eu pesquiso pouco para não ter nenhum spoiler, então eu pego uma sinopse e vou ao fundo na experiência. O que eu esperava? Eu vi lá, Jason pega um barquinho e vai a Nova York, eu esperava o Jason pegando o barquinho durante 5 minutos e tendo suas experiências em Nova York. Só que eu não esperava que a parte do barco demorasse 1h30 e a parte de Nova York tivesse 15 minutos. Então é uma tragédia, propaganda enganosa. Os produtores, o diretor deveriam todos atrás das grades, prisão perpétua. Só vale a pena, eu coloco ele na categoria C, porque vale a pena pelos 15 minutos. Jason, eu mostrei a cena dentro do metrô, dando trombada em todo mundo, uma vontade do paulista, do brasileiro paulista, que eu sou de São Paulo. O Jason na rua, em Manhattan, chutando rádio, chutando som alto, outra vontade do brasileiro. Então, somente por isso eu coloco ele na categoria C. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, eles dão prosseguimento à saga do quarto filme, a nova saga, uma nova protagonista, Mirim, ali, que não funcionou no quarto, funciona menos ainda nessa sequência. Não há nem muito o que falar, o que passar por cima desse filme. Vale a pena, eu coloco ele na lata de lixo, vale a pena pelas cenas do Michael Myers aparecendo. Caso contrário, deixe passar em branco, não perca 1h30 de sua vida. A Hora do Pesadelo 5, o maior horror de Fred. Personagens que acharam que tinham vencido Fred, ele retorna até os sonhos ou pesadelos, oferecendo novos cenários, novos horrores entregues aos protagonistas. Eu coloco ele na categoria C. Ele vale a pena, a história é fraca, não traz nada muito rebuscado, coisas bem simples, superficiais, vários buracos, mas essa variedade de sonhos, pesadelos, vários cenários diferentes, vários ataques
que acontecem e ataques até um pouquinho cruéis com os personagens, então somente por isso vale a pena. E aquele humor ácido característico dentro da saga, no nosso personagem, né, no nosso Fred Krueger, Robert Englund, perfeito como sempre. O filme pode ser horroroso dessa franquia, A Hora do Pesadelo, mas o Robert Englund se salva sempre. Halloween 4, o retorno de Michael Myers depois do desastre comercial do terceiro filme. Falam, pera, vamos trazer de volta o Michael Myers, vamos colocar novos integrantes da família. O que é a história? Michael Myers, que acorda de estado catatônico, sei lá o que, foge novamente e vai atrás de uma sobrinha. Ao invés de levar um bolo, dar um presente, ele quer eliminar a sobrinha, porque é assim que ele demonstra amor. Ele é do mal, né? O Boogeyman, o bicho papão. Vale a pena por ter o Michael de volta. Por mais que eu goste muito do terceiro filme, ele não pertence de fato à franquia Halloween. Eu não precisaria nem passar por ele nessa lista, mas vou passar porque eu quero. Eu quero completar a franquia inteira. Aliás, eu me esqueci de algum filme dessas franquias. Eu pesquisei bem, mas às vezes a gente erra. Mas eu acho que vale a pena assistir. Eu coloco ele na categoria C, simplesmente por trazer o Michael de volta. A história tem vários buracos, não deu certo, mas de alguma forma a gente se importa com o que vai acontecer. E tem Michael brotando atrás de lençóis, no meio do nada, num varal, na roupa secando, e o Michael Myers ali fazendo seu trabalho doméstico. Sexta-feira, 13, parte 7, a matança continua. Já tô ficando cansado, já tô perdendo fôlego aqui. Esse é maravilhoso, pelo menos chegamos a uma parte de maior qualidade dessas franquias. E o Jason é acordado, ele tá embaixo d'água, ela é cheia de pedra. E tem uma garota que ela tem poderes especiais, ela não sabe bem controlar e vai acabar acordando o nosso Jason. E depois essa garota vai utilizar os poderes para lutar contra essa criatura. O que eu gosto nesse filme é a história. Ela não é tão interessante assim, mas ela também não é ruim. Ela nos introduz novos personagens. O Jason, a nova personagem, é ótima, mas os efeitos especiais, as cenas de ataque, em especial os últimos 25 minutos, são espetaculares. Tudo explodindo, Jason pegando fogo, a menina com seus poderes. Então eu adorei esse filme, coloco ele na categoria A. Muita gente não gosta, sinceramente, aqui eu não entendo, porque ele é um filme quase perfeito, assim, no caráter efeitos especiais, no caráter violência, no caráter homenagem à franquia e aos anos 80, tudo que nós gostamos dentro dessa década maravilhosa, categoria A, claro. Hora do Pesadelo 4, o Mestre dos Sonhos. A direção desse filme é do Renny Harlin. Eu citei o diretor, um filme do diretor no vídeo anterior, o Exorcista, aquele infame, e aquele com os pezinhos na Hora do Pesadelo. Fred já eliminou todo mundo da rua tradicional, agora ele quer novas vítimas, uma nova protagonista é introduzida à história, mais ou menos o mesmo molde do filme 5, um pouquinho com roteiro, um pouquinho melhor, menos buracos, não é bom, mas também a gente consegue se importar com o destino dos personagens. Destaque para as várias e várias sequências de terror, os vários e vários cenários, coloco ele na categoria B, Fred Krueger, sempre irretocável. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. É mais ou menos a mesma história, uma nova ambientação, uma personagem que retorna do primeiro filme e dentro dessa clínica psiquiátrica, centro de recuperação, e Fred atacando os jovens em seus pesadelos. Qual que é o maior destaque? É trazer uma personagem amada, introduzir novos personagens incríveis. Para muitos, esse é o favorito da franquia. Eu ainda prefiro o primeiro. E os ataques, né? Se eu não estou enganado, é nesse filme que tem a cena da televisão, que é incrível, essa jamais saiu da minha cabeça. E foi o primeiro filme que eu conheci dessa franquia clássica, A Hora do Pesadelo. O primeiro foi Fred vs Jason, mas eu considero um spin-off. Esse eu assisti naqueles canais da HBO em 2006, Max, Cinemax, não sei. Naquela época era super difícil assistir esses filmes mais antigos fora da Globo. A Globo foi uma grande salvação na nossa vida, porque eles exibiam todos esses filmes, nem mesmo que fosse de madrugada. Mas você vai comprar ali na barraquinha, era R$5, já é caro, né, pra gente ver o salário mínimo daquela época, que era uns R$600. E não tinha esses filmes, era somente filmes mais recentes, lançamentos. Você ia numa locadora,
o lançamento era R$5, esses antigos eram R$3,50. Pagar TV a cabo, 120 num pacote básico. Você imagina quão difícil era. Hoje em dia a gente tem tudo na mão. A gente reclama do preço dos streamings com justiça, mas naquela época era um inferno. E se a gente voltar ainda 10 anos, na década de 90, na década de 80, pior ainda. Mas eu assisti no Max, essa lembrança nostálgica, nas madrugadas, na adolescência, tinha 13 anos à época, e é isso, eu coloco ele na categoria A. Baita filme, mas não é o meu favorito da franquia. O Massacre da Serra Elétrica 2, Tobe Hooper retorna do seu clássico dos anos 70, só que traz algo que quase ninguém entendeu. Uma comédia, o primeiro filme é super sério, esse é uma comédia debochada, traz até mesmo o Dennis Hopper no elenco, a Caroline Williams como protagonista, e eu não curti a ideia, não curti o humor, mas eu coloco ele na categoria B. Por que eu coloco ele nessa categoria? Eu falei sobre o quarto filme que me divertiu mais, mas é um filme pior, eu coloquei na categoria C. Esse ele traz as ambientações e esse lado frenético. A protagonista é ótima, Caroline Williams, ela esteve também em O Padrasto 2, seus filmes mais emblemáticos nessa década, e a partir do momento que a gente conhece a casa e o porão lá, por baixo da terra da família Sauer, as perseguições, todos os cenários gigantescos, nos momentos finais com protagonistas subindo uma montanha de destroços, essa riqueza visual faz com que eu inclua na categoria B. A parte gráfica é lá em cima, eu até citei nesse vídeo Terrifier, e é quase lá, né, pessoal? Eu até citei o Massacre da Serra Elétrica. Esse sim, o nível de violência é lá em cima, o nível gráfico, lembra até um pouquinho aquele Dead Alive, que eu esqueci o nome em português, do Peter Jackson, dos anos 90, que sempre me recordam aqui nos comentários, é mais ou menos naquela proporção. Então eu não curto tanto esse cinema, mas com certeza vale a pena conhecer. O último, eu diria o seguinte, assiste tudo, se você gostar do primeiro filme, gostar do remake, assiste tudo relativo a essa franquia e deixa o volume 2 por último, que talvez te divirta bastante. Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, outro dos preferidos do pessoal que curte a franquia. Eu já coloco na categoria A, logo de primeira, e o Jason é reanimado com uma espécie de raio, o pessoal tá brincando no túmulo e vai passar a atormentar pessoas. Tommy Jarvis, perdido em meio a essa confusão, ele é super frenético, você dá um respiro a partir do momento que o Jason renasce, e é uma cena espetacular, com nível de tensão, ele relevantando, o foco na sua máscara, maravilhosa, aí não para mais, somente na subida dos créditos, não tem muita história, e isso depõe muito a favor do que está sendo trazido até o espectador. Então filmaço, super curto também, e as cenas, os ataques, cenas em trailers, perseguições, o Jason lento, mais rápido, não sei como ele chega nas vítimas, perfeito, beira a perfeição. A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. O grande mérito desse filme é trazer a mesma estrutura do clássico sem tentar expandir a mitologia, os personagens. São novos personagens que se mudam para esse bairro e encontram aí o Fred em suas vidas. Ele é pobre no imaginário visual em relação ao terceiro filme e o primeiro, só que simplesmente a gente tem essa sensação de estar assistindo o primeiro, o clássico, eu coloco ele na categoria B, e tem esses grandes vilões, porque o Leatherface, o Michael Myers, o Jason, eles foram criados quase de forma acidental, foram perceber já no segundo, terceiro filme que eles tinham um ícone, já com exceção do Leatherface logo no primeiro já se tornou um ícone. O Fred, o Wes Craven não, criou já pensando em levá-lo à cultura nos anos 80 como um dos principais personagens, conseguiu. Alguns anos depois ele tentaria isso novamente em Shocker, falhou por não trazer uma máscara. Aí o Wes Craven falou, putz, faltou uma máscara, se o Shocker tivesse máscara, hoje nós teríamos Shocker 2, Shocker 3, Shocker 4, e anos depois ele aprendeu com o erro e trouxe Pânico, né? O Pânico que o nosso querido Ghostface.
Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo. Se eu tiver trocado algum título aí, vocês me desculpem, que eu já estou no modo automático. Essa parte 5 é muito polêmica dentro da franquia Sexta-feira 13, porque é um novo Jason, é conhecido por ser o Jason Fake. Eu vou parar por aqui. Depois, não seria um spoiler, porque todo mundo conhece esse filme, mas vou parar por aqui. Se você não conheceu ainda, você vai ter uma surpresa com Jason Fake. Tommy tá nesse acampamento, meio de recuperação emocional, e Jason surge na floresta para atacar o nosso pessoal, monitores, o público ali que tá pagando para estar no lugar, ou tá sendo... colocaram eles ali à força. Eu acho o filme bem legal, um slasher bem competente. Tira o Sexta-feira 13. Pense que é um acampamento sinistro, um The Burning, coisas do tipo. Ele seria facilmente um dos mais relembrados. Então essa questão do Jason prejudicou um pouquinho no marketing. Eu acho que foi uma decisão errada, assim como Halloween 3, mas eu me diverti bastante. É um slasher aí quase de conforto que eu tenho na minha vida, coloco ele na categoria B. A Hora do Pesadelo, vamos encerrar essa franquia e onde tudo começou. 4 personagens adolescentes vão ser atormentados por Fred em seus pesadelos na rua Elm, e logo tudo está relacionado a esse Fred Krueger, né? Um homem que morreu nas mãos de moradores que achavam que ele tinha eliminado alguns pequenos. E aí é tudo da mitologia de A Hora do Pesadelo. Ele é quase perfeito. Eu acho que os únicos problemas, a trilha sonora um pouquinho repetitiva, a falta de ritmo em alguns momentos, mas aí poucos personagens. Eu gostaria de mais ataques. São poucos ataques. Um é até fraquinho, que acontece numa prisão, mas a cena inicial, a primeira morte, que é numa cama com uma jovem, e aquela lá é terrível. Você já, a partir daquele ponto, você absorve a ideia que a partir de agora tudo pode acontecer. Tem a do Johnny Depp, tem até a presença do Johnny Depp, que consegue mudar o personagem, né? Um dos primeiros, se é que não é a primeira aparição dele no cinema. Então é um filmaço clássico, categoria Roube de Ouro. Wes Craven, Robert Englund, a nossa protagonista, que eu não me lembro o nome dela, que esteve no terceiro e no filme dos anos 90. Então, e outra coisa que eu estava querendo falar, que você não precisa, esses primeiros filmes, A Hora do Pesadelo, Halloween, O Massacre da Serra Elétrica, 90 minutinhos, 80 minutinhos, você não precisa de 2 horas para trazer uma boa ideia, uma boa história, se você não tem conteúdo para isso. Trabalhe com pouca duração, 80 minutos é o suficiente se você não tem tanto conteúdo assim. Wes Craven prova isso, John Carpenter, Tobe Hooper. Aprendam novos cineastas com os melhores dentro do gênero. Sexta-feira 13, parte 4, o capítulo final. É nesse volume que nós temos a introdução a Tommy Jarvis, Corey Feldman, o maior astro mirim dos anos 80, talvez, ao lado do Corey Haim, me lembre aí outros nomes, tem aquele garotinho de Uma História de Natal também, e o Jason começa a ficar mais brutal, tem até cenas perturbadoras envolvendo exatamente o Tommy Jarvis, o Corey Feldman, e eu coloco esse na categoria Roube de Ouro também. Para mim ele é supremo nessa franquia, lado a lado com os melhores, e consegue trazer novos ingredientes a essa mitologia, algo que eu critico geralmente, mas de uma forma plausível. O primeiro filme é um sentido, é um rumo, o segundo já muda um pouquinho, o terceiro vai aprimorando, esse quarto dá novos caminhos, e eu curto essa escolha. De Sexta-feira 13 é isso, sempre atirando para novos lugares. Então é clássico, instantâneo, todo mundo conhece, esse aqui não tem como não conhecer. Halloween 3, A Noite das Bruxas, o filme mais infame de todas essas franquias, simplesmente por não trazer Michael Myers. Trouxeram o Michael Myers no primeiro filme, no segundo filme e no terceiro falaram, pra quê? Vamos atirar para outro lugar, e foi um fracasso comercial, claro, em crítica. Hoje em dia vem sendo redescoberto pouco a pouco, é um trabalho aí difícil você internalizar essa ideia que o Michael Myers não está num filme da franquia Halloween. Então eu acho que eles poderiam até mudar esse nome, colocar A Noite das Bruxas, Season of the Witch,
pare por aí, é um personagem que tropeça nessa conspiração de Halloween envolvendo máscaras, propagandas, e tudo culminando exatamente no Halloween, essas transformações. Reparem na máscara, nos efeitos especiais dessa máscara devorando um rosto, um negócio assustador, nojento e ao mesmo tempo maravilhoso. Ao mesmo tempo você vai querer assistir novamente simplesmente para ver essa cena, uma boa história. O Tom Atkins como protagonista, astro menosprezado hoje em dia, pouco lembrado dos anos 80, então perfeito, quase perfeito. Se fosse Season of the Witch, seria, talvez eu colocasse numa categoria Rubi de Ouro, mas tem um Halloween, eu coloco na categoria A. Sexta-feira 13, parte 3, a história: monitores, pessoal nesse acampamento perdendo suas vidas após relações nas mãos de Jason Voorhees. Qual a maior qualidade? É ser um slasher de extrema competência na criatividade dos ataques, nessa ambientação atmosférica, e também por trazer Jason, eu coloco ele na categoria A, por Jason com sua máscara. O terceiro filme é o primeiro que ele pega a popular máscara de hóquei. É uma inovação desse mundo de máscaras, de vilões, porque eu não me lembro aí, coloquem nos comentários qual outro vilão que consegue ter aí, e vai alterando as máscaras conforme nós avançamos pelos filmes. E isso é uma exclusividade da franquia Sexta-feira 13. Então, filmaço. Esse é clássico também, instantâneo, registrado aí nas nossas memórias. Dá para você assistir umas 10 vezes em um espaço de 6 meses, que você vai se divertir nas 10 vezes. Halloween 2, o pesadelo continua. A sequência direta do filme de 78 acontece nesse hospital de Jamie Lee Curtis se recuperando, e Michael Myers está mais vivo do que nunca, perseguindo nossos personagens. Nós não vamos ter o John Carpenter, mas aqui tem também a Jamie Lee Curtis. Eu acho um ótimo filme, bem nesse clima de hospital, as mortes acontecendo, um slasher tradicional, embora nesse iniciozinho do período de anos 80. Então acho perfeito, coloco ele na categoria A também. E a presença novamente do Donald Pleasence, né, esse ator maravilhoso no papel do Dr. Loomis. Destaque para a sequência inicial e a musiquinha tema maravilhosa que foi tão mal utilizada nos últimos filmes. Sexta-feira 13, parte 2. Dessa vez a mesma história batida, só que dessa vez o Jason aparece de fato. Jason, saco de pão na cabeça, eliminando geral, e slasher de qualidade, aqueles ingredientes básicos. Ele começa a ofertar ao público uma nova mitologia, colocar Jason Voorhees no inconsciente coletivo do fã da década, e eu coloco ele na categoria B, apesar de ser extremamente competente. Acho que tem alguns probleminhas, pequenos problemas de ritmo, alguns momentos ficam um pouquinho cansativos, mesmo nos ataques, nas mortes, mas é um filmaço. Sexta-feira 13, o filme que abre essa franquia, Sean Cunningham como diretor. Ele é um filme bom. Ele é Rubi de Ouro, já colocou a categoria. Ele tem essa qualidade toda? Não. Só que ele foi importantíssimo. É a história de Crystal Lake, monitores que ficam no lugar após alguns anos dessa historinha de um garoto que morreu ali, história trágica, e mortes vão acontecendo. Estaria Jason de volta? Nós vamos ter uma surpresa. Se você assistir Sexta-feira 13 sem saber de nada, esperando Jason, o final vai te chocar. Ele é muito importante porque ele moldou completamente, quando eu falo completamente é mesmo, os anos 80, o gênero de slasher. Se nós não tivéssemos Sexta-feira 13 em 1980, a década de 80 iria para outro caminho dentro do terror, completamente outro. Todos os filmes que vieram depois, principalmente dentro desse subgênero, bebem completamente na fonte desse de 1980. Então, somente por isso já tem eu já coloco na categoria mais alta, na maior categoria. E tem também aquela cena final, a sequência assustadora que você não está esperando nada, acontece aquilo naquele barquinho. Então, classicão, aí não é o melhor da franquia, mas é importantíssimo. Halloween, a noite do terror. Michael Myers escapa de uma clínica psiquiátrica após 15 anos, retorna à sua cidade, seu bairro, sua casa, para fazer novas vítimas. Ele, que eliminou sua irmã, tudo por culpa do Dr. Loomis.
ele soltou, o Michael Myers fugiu de seus domínios, e depois ele se torna uma espécie de herói, Jamie Lee Curtis como protagonista, tentando sobreviver a Michael Myers e encontrar um par romântico para uma espécie de baile de formatura. Eu adoro a escuridão atmosférica que esse filme propõe, lembra muito Dead of Night, aquele filme do Bob Clark, cineasta canadense, e poucas casinhas, né? Personagens ali conversando, as amigas e o Michael Myers eliminando sem que ninguém tenha noção disso. A trilha sonora fabulosa, Carpenter no auge de sua criatividade, tem até aquelas... os easter eggs, que tem um garoto assistindo The Thing na televisão na noite de Halloween, e poucos anos, The Thing da década de 50 do Howard Hawks, e poucos anos depois, John Carpenter dirigiria o remake e traria um dos maiores filmes de terror de todos os tempos. E esse Halloween foi super importante para que ele tivesse essa liberdade, para que ele tivesse mais orçamento para trazer suas obras-primas, categoria Roube de Ouro, clássico, talvez não, o melhor filme de todas essas franquias. Eu até me divido um pouquinho em relação a esse e em relação ao filme que eu vou trazer em sequência, o último filme. Mas esse é obra-prima, e quando eu falo obra-prima, dessa vez eu não vou parar na lista não, obra-prima do cinema de um modo geral, independentemente do gênero. E vamos terminar essa maratona com O Massacre da Serra Elétrica, de 74, Tobe Hooper fazendo um filme com pouquíssimo orçamento. Será que ele imaginava na sua cabeça que se tornaria esse grande clássico? É sobre um pessoal que está viajando e vão, sem querer, parar sob o domínio da família do Leatherface, com sua motosserra, sua serra elétrica, muito irado. Leatherface interpretado por Gunnar Hansen. Esqueci de citar o maior Leatherface do cinema, maravilhoso. E tem aquela Marilyn Burns como protagonista. O nível de violência, ele é intermediário, ele é muito perturbador pelos sons, a pouca trilha sonora. Eu citei A Hora do Pesadelo, que traz uma trilha sonora um pouquinho ruim, que prejudica o filme. Aqui o Tobe Hooper entende isso. Não existe uma trilha sonora de fato, e isso agrega muito a nossa experiência. Parece que nós estamos assistindo um documentário, algo real que está acontecendo diante dos nossos olhos. Muitos dos ataques acontecem distante dos nossos olhos, dos nossos olhares, e isso aumenta o nível de tensão com destaque. Evidentemente, esse filme não seria tão reconhecido sem a sequência final, a dança ali, o tango da motosserra, tudo da cabeça do Gunnar Hansen, que improvisou aquela cena para assustar o Tobe Hooper, tamanho o desgosto que ele tinha pela forma que o Tobe Hooper tratava a equipe. Nada muito tóxico, apenas um diretor tratando seu trabalho, e a Marilyn Burns, cheia de conteúdo vermelho, escapando. Aquela cena eu assisti recentemente, eu fiz uma revisão de A Hora do Pesadelo, Halloween e O Massacre da Serra Elétrica para trazer essa lista, e essa cena me arrepiou, maravilhosa. Foi de todos os filmes, essa cena, essa sequência aí, foi a que me deixou mais alegre em estar acompanhando ali. Obra-prima também, categoria Roube de Ouro, filmaço. Tobe Hooper, um dos maiores cineastas do terror. Chegamos às considerações finais. Ao lado vocês estão vendo essa grande poluição visual, o ranking completo com 25 filmes e duas formas de ranquear as melhores franquias. A minha particular, os meus preferidos, e o ranking maluco que eu acabei trazendo aí. A categoria Lata de Lixo recebe 1 ponto, C2, B3, A4, Roube de Ouro 5. Eu somo os pontos de cada franquia e vou dividir pelo total de filmes, mas os filmes que eu coloquei na lata de lixo, só para dar um exemplo para que fique claro. Claro é impossível, né, dentro desse ranking. Mas o Massacre da Serra Elétrica possui 9 filmes, então são 9 mais 1. Eu coloquei um filme na lata de lixo, 9 mais 1, 10. Então eu somo o total de pontos do Massacre da Serra Elétrica do ranking e divido por 10. Aí vocês estão vendo o resultado, e ele é um ranking diferente. Nesse ranking, quem ganhou foi Sexta-feira 13, né? Eu tô gravando essas considerações finais no dia seguinte, tá? E o meu ranking eu coloco
o Massacre da Serra Elétrica, que você pode maratonar ela praticamente completa, que você vai se divertir. São filmes leves, com exceção do 2005, 2006, que eu falei na lista, mesmo do Leatherface de 2017. Depois, em Sexta-feira 13, muitos e muitos filmes. Mas se você for pegar qual que não dá para assistir, vai ao Inferno e Manhattan. De resto, você vai se divertir como nunca. Terceiro Halloween tem 4 filmes espetaculares. Halloween 1, Halloween 2, Halloween o terceiro e o H20, mas o resto da franquia é bem cansativo. Até os filmes do Rob Zombie, que eu dei notas positivas, notas boas, eles são bem pesados de assistir. Depois em Última Hora do Pesadelo. É uma boa franquia, mas é a que eu menos gosto. Lá atrás, quando fui apresentado pela primeira vez, a minha franquia favorita era Halloween. Com o passar dos anos se tornou Sexta-feira 13, hoje é o Massacre da Serra Elétrica. Halloween, é bom que se diga, tem o melhor título dos 42 filmes citados. Vocês estão no cálculo, deu 43 aqui ao lado, é porque Fred vs Jason tem um filme em comum, né? Eles ambos pertencem à franquia, ambos acabaram entrando nesse cálculo. Depois, a maior obscuridade, que foi o Massacre da Serra Elétrica 3, embora nenhum filme desses citados sejam obscuros de fato, mas pouca gente conhece, pouca gente que fala sobre essas franquias acaba se lembrando da qualidade desse terceiro exemplar, inclusive durante a noite. É maravilhoso. Então é isso, nesses rankings aí foi divertido fazer, embora cansativo em algum momento, cansativo na edição, mas coloquem aí embaixo quais outras franquias vocês querem ver no futuro, no eventual volume 2. Muito obrigado por ter completado mais essa maratona.